Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. No ar, mais um programa Espiritismo via satélite, diretamente de Salvador, na Bahia, para mostrar a vocês o verdadeiro e único Espiritismo. Aquele Espiritismo que nada tem a ver com magia negra, nada tem a ver com Umbanda, com Candomblé, com piramidologia, com um monte de outros ismos que tem por aí. Apesar de ainda insistir, tanta gente tentar denegrir a sua imagem, mas o Espiritismo, que é um só, ele é o que é e ninguém consegue manchar a sua imagem, porque as coisas se definem pelos seus exemplos e não pelo que os outros dizem. O tema de hoje é um tema bastante interessante, aspectos científicos da reencarnação. Vamos conversar muito sobre reencarnação hoje, porque este assunto precisa ser mais entendido pelas pessoas. Reencarnação para o espírito não é uma questão só de acreditar por acreditar, porque acreditar é a coisa mais fácil do mundo. Crer é um negócio tão fácil, tão simples, que qualquer pessoa, por menor que seja a sua capacidade racional, diz que crê. Os possuidores de fé cega dizem que crê. É tão fácil dizer que crê. Eu inicio o programa lendo um trechozinho do livro Morte, Renascimento e Evolução, do meu amigo Hernani Guimarães Andrade, quando na abertura, no prefácio do livro, o outro cientista Osmar de Andrade Faria, ele diz o seguinte, fazendo uma referência àquela colocação idiota de um outro insensato nos tempos antigos que afirmava que nem vendo eu acredito. O doutor Osmar diz o seguinte: a fé, escreveu Morris West, é um salto no escuro para os braços de Deus. Crê-se ou não crê, simplesmente. Por sua vez, permito-me adir, a crença contém em si mesma um pressuposto de inexistência. Acredita-se quando não se pode comprovar. Então, acreditar por acreditar, qualquer pessoa diz que acredita. Os que mais se dizem cristãos são aqueles que mais guerras promovem. Os que mais dizem acreditar em Deus são os que mais criticam pessoas de religiões que não comungam com o pensamento filosófico das suas. Então, o que o Espiritismo recomenda é a fé raciocinada. A fé raciocinada é sólida, ela é consistente, ela não é insegura, ela é uma fé para valer, não é a fé cega. E quem vai conversar conosco hoje a respeito dos aspectos científicos da reencarnação é um outro companheiro militante do movimento espírita aqui da Bahia, palestrante do Núcleo Espírita Francisco de Assis, o NEFA, e também da Federação Espírita do Estado da Bahia. É um grande conferencista espírita, brilhou na Semana Espírita de Vitória da Conquista no ano passado e pela primeira vez nos dá a honra da sua visita. Marcel Mariano. Bom dia, Marcel. Bom dia, Regis Alamar. Bom dia, telespectadores via Embratel de todo o país. Marcel, aspectos científicos da reencarnação. Algumas pessoas acham que reencarnação é apenas coisa de espírita, quando sabemos que 2/3 da humanidade, mais de 4 bilhões de pessoas, é reencarnacionista. E aí você vem com aspecto científico, reencarnação e ciência. Nunca na humanidade este tema mereceu tanto interesse como na atualidade. Cientistas, filósofos, pesquisadores, humanistas e também religiosos têm se debruçado arduamente neste século à busca de definições para esta velha doutrina que margeia o vasto rio do conhecimento humano. A reencarnação, portanto, tem merecido o aplauso, o estudo de eminentes figuras, verdadeiras eminências pardas do estudo científico, e, de certo, marcará o terceiro milênio como um tema a se imiscuir na intimidade dos lares. E você pode fazer as suas perguntas, de preferência sempre dentro do tema reencarnação, que o Marcel vai responder ou tentar responder. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para sugerir aquelas pessoas que exigem um pouco mais, aquelas que não aceitam
uma filosofia por aceitar, simplesmente como uma religião a mais, porque esta não é a proposta do Espiritismo. Aqueles que exigem um estudo mais aprofundado, que exigem comprovações científicas dessas questões, que procurem conhecer os livros do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Eu estou aqui com o livro Morte, Renascimento e Evolução, que o Dr. Hernani me enviou. Este homem tem vários livros escritos, nenhum deles abordando questões baseados simplesmente em fé e em crença, porque fé e crença não dá suporte científico para ninguém. É como eu disse no início do programa, crer, todo mundo crê, diz que crê. Ter fé, todo mundo diz que tem fé, porque é muito fácil a afirmativa da boca para fora. Dr. Hernani Guimarães é um homem que há muitos anos vem testando, há quase mais de 50 anos, a nível de laboratório, gente. É um homem que vem buscando as comprovações da reencarnação a nível de prótons, elétrons, nêutrons, neutrinos e até do Clark. Dr. Hernani é cientista até onde não pode mais, um homem respeitado no mundo inteiro, citado em grandes livros por cientistas alemães, ingleses, franceses, norte-americanos, europeus de um modo geral. É uma autoridade no assunto que reforça a sua fé. Quando você começar a ler Dr. Hernani Guimarães Andrade, você vai perceber o que é a fé raciocinada, a beleza de se ter fé conscientemente, tá? É um pouco difícil encontrar, nem todas as livrarias têm, porque, infelizmente, lamentavelmente, nem todos aqueles que estão dirigindo centros espíritas procedem estudos de forma tão aprofundada para compreender as teses provadas e comprovadas pelo Dr. Hernani. Se não tiver, procure. Peça na livraria, vá numa outra livraria e procure, que esses livros são simplesmente extraordinários. Então, Marcel, a reencarnação não é apenas uma questão religiosa, ela tem base mesmo científica. Podemos assegurar isso aos nossos telespectadores? Com toda e meridiana clareza, a reencarnação extrapola os conceitos simplesmente teológicos, religiosos, e invade uma área científica de capital importância para a humanidade. Hoje que temos cerca de 6 bilhões de criaturas encarnadas na Terra, com uma população invisível beirando 25 bilhões com necessidades imediatas de reencarnação, o estudo deste tema transcendente é de vital importância para se compreender as gerações que virão reencarnar-se na Terra no 3º milênio. Portanto, programas como esse, que abordam a reencarnação, ainda vão ser muito úteis, muito necessários nos próximos domingos. Marcel, os religiosos tradicionais, principalmente os adeptos do cristianismo, eu falo até o cristianismo entre aspas, porque há uma diferença muito grande entre o que se pratica aí em nome de cristianismo e o cristianismo primitivo, o cristianismo verdadeiro, insistem em afirmar que a Bíblia condena a reencarnação. Quando aqueles que estudam a Bíblia sabem que a palavra reencarnação sempre esteve presente ali naqueles livros que são tidos como os livros sagrados. Como você define a questão reencarnação e Bíblia? Como você vê isso? Existe um pequeno livro publicado por Hermínio Corrêa de Miranda e editado pela editora Pensamento. Neste pequeno, grande livro, o extraordinário escritor de Minas Gerais faz uma abordagem da reencarnação na Bíblia. E se utiliza de diversas passagens bíblicas para demonstrar que a palavra reencarnação ali estava oculta sob o nome ressurreição. Só que os dois verbetes são absolutamente distintos. Ressurgir é aquela pessoa que reaparece. Ela era conhecida, ela era vista por todos, desapareceu e ressurgiu outra vez. Reencarnar é voltar numa outra indumentária física. O proprietário, o inquilino espiritual é o mesmo, mas a roupagem fisiológica será diferente, porque aquela anterior foi decomposta na química inorgânica da tumba. E o conceito que Hermínio se utiliza mais lógico para demonstrar que a reencarnação era uma doutrina defendida por Jesus, está muito bem narrado em João, capítulo 3, versículo de 3 até 12, em que no célebre diálogo com Nicodemos, o doutor da lei, que fazia parte do Sinédrio, Jesus explica que para se alcançar o reino dos céus
é necessário nascer outra vez. O doutor, confundido, se dirige a Jesus, questionando literalmente como poderia ele, sendo velho, retornar ao ventre de sua mãe, ou seja, tomou a concepção ao pé da letra. E Jesus se surpreende ao ver que um doutor da lei, ainda na época, desconhecia o processo reencarnatório, que já era muito conhecido entre os egípcios, entre os gregos, os fenícios, os romanos e todas as grandes religiões e civilizações da antiguidade oriental. Portanto, a reencarnação faz parte da Bíblia, tanto quanto a Bíblia coloca claramente a reencarnação como processo purificador das almas ainda reencarnadas na Terra. E começamos a responder as perguntas dos nossos queridos telespectadores. A primeira vem de São Paulo, da cidade de Catiguai, da Germana Aparecida de Oliveira. Marcel, o que são e onde se localizam as colônias espirituais? Segundo a definição de André Luiz, mais corrente, na sua potentosa obra de 16 volumes, que vai de Nosso Lar até o último livro e a vida continua, existiriam nos céus das pátrias, das nações, dos continentes, tão bem quanto das cidades, colônias espirituais. São verdadeiras cidades, onde se demoram entidades no estado de erraticidade, aguardando a sua próxima reencarnação. Allan Kardec, há 140 anos atrás, o ínclito codificador do Espiritismo, já havia abordado essa questão dentro do próprio Livro dos Espíritos, na questão número 234. Quando ele pergunta às entidades embaixadoras da vida maior se no intervalo entre suas desencarnações e as próximas reencarnações, onde essas entidades se demoram. E os espíritos, as vozes celestiais, responderam que eles se demoram em verdadeiros bivaques, campos de concentração, onde aguardam o seu próximo estágio reencarnatório. Certamente que com as notícias de Nosso Lar, o célebre livro publicado em 1944, as colônias ganharam a dimensão de verdadeiras metrópoles de desencarnados. Hoje, com milhões de almas aguardando sua próxima oportunidade na vida corpórea. Também de São Paulo, da cidade de Sorocaba, a Márcia Fagundes. Como eu posso saber se eu sou reencarnado? Você é o maior atestado vivo da sua própria reencarnação. Se você fizer um exame natural, tranquilo, das suas aptidões, dos seus valores, das suas tendências, você poderá observar claramente que muitos destes valores, dessas aptidões e tendências não são oriundas da educação que recebeu na família ou na escola. São aptidões inatas, inerentes, que você já trouxe ao se reencarnar. É uma sabedoria, um conhecimento que você logrou numa fase transata, numa experiência física já vivenciada. E o espelho parece ser o grande demonstrativo de que você é uma realidade viva do processo palingenésico. Eu tive o prazer essa semana de visitar mais uma vez a querida Natal, no Rio Grande do Norte. Fui participar da 4ª mostra do livro espírita, que ainda está sendo realizada no Natal Shopping Center. Esse belo shopping center dessa cidade tão bonita, tão limpa, tão organizada, tão arrumada, que é Natal. Um abraço à prefeita Vilma Maia pela beleza de administração que ela está proporcionando à cidade. E a promoção é da 4ª mostra do livro espírita de Natal, é da Casa de Caridade Bezerra de Menezes. Você, espírita, que visitar Natal, não deixe de conhecer essa obra maravilhosa, que fica no centro da cidade, mas tem a sua casa de atendimento à criança, na vila de Massaranduba, aí na estradazinha de Natal, uma das estradas de Natal, que é uma coisa maravilhosa, comovente, emocionante, um trabalho belíssimo, dirigido pela dinâmica médica Messia Carvalho, médica ginecologista e obstetra aí no Rio Grande do Norte. O meu agradecimento pelo carinho com que me foi dispensado pela equipe da Casa de Caridade Bezerra de Menezes, os amigos da Federação Espírita do Estado do Ceará, por tanto amor. Tive a oportunidade de lançar o meu livro lá e o público foi de uma delicadeza, um carinho impressionante. Eu gostaria de ter ficado lá, até em Natal, até o final de semana, até hoje, para o encerramento, mas tive que voltar à Bahia para apresentar este programa, que é o compromisso de todos nós.
E no próximo domingo terei o prazer de estar na Federação Espírita do Estado de São Paulo, às 10 horas da manhã, no auditório Bezerra de Menezes, da FESP, procedendo uma palestra e lançando o meu livro Sob a Ótica Espírita para os amigos paulistas. Já está confirmado que estaremos lá para estar ao lado do nosso querido amigo Altamirando Carneiro, J.G. Pascali e o Carlos Ernesto, diretor doutrinário da FESP, aí na Rua Maria Paula, 140, no centro de São Paulo. E uma pergunta de Goiás, Marcel, de Caldas Novas, do Zenon. Como são promovidas as reencarnações nas trevas? Sempre se cogitou que as reencarnações seriam simplesmente promovidas ou naturalmente promovidas por espíritos benfeitores. Nunca se cogitou, em tese, doutrinariamente, que as organizações clandestinas e terroristas situadas em regiões umbralinas pudessem promover a reencarnação dos seus próprios líderes, levando a Terra ao caos. Só neste século tivemos a personalidade terrível de Adolf Hitler, causando a catástrofe da Segunda Guerra Mundial, que entre 1939 e 1945 provocou, direta ou indiretamente, a desencarnação de quase 100 milhões de criaturas. Será de imaginar que foram os espíritos benfeitores que patrocinaram aquela reencarnação de um homem que trouxe consequências tão deletérias para a Terra? Será que as estruturas terroristas do além não teriam condições de promover a reencarnação dos seus próprios líderes para atender aos seus objetivos? Em tese, isto é possível. E é provável que tenhamos a necessidade de mergulhar mais profundamente numa análise deste conteúdo. Porque tudo quanto se conhece de reencarnação, retirando-se do Livro dos Espíritos, se encontra também na literatura André Luiz. E ele comenta casos de reencarnação em duas vertentes. Aquelas que são patrocinadas por espíritos construtores, por amigos espirituais, relacionados com os problemas do reencarnante, os seus verdadeiros endossantes, e aquelas que são feitas pelo automatismo da própria lei. Portanto, em tese, podemos admitir também que algumas organizações possam dispor de recursos para programar a reencarnação dos seus líderes na Terra. Entretanto, todas elas estão subordinadas à vontade de Deus. E de Paineiras, Minas Gerais, o meu amigo Antônio Zica pergunta: qual a maior prova científica da reencarnação? São inúmeras. A primeira dela poderíamos dizer a regressão de memória. Desde o célebre médico vienense que foi morar em Paris, Franz Anton Mesmer, considerado pai do mesmerismo, cerca de 100 anos antes de Allan Kardec, ele promoveu regressão de memória se utilizando da hipnose. E muitas pessoas nas suas tinas medicamentosas instaladas em sua casa voltaram a uma outra existência, recordando-se de passagens muito interessantes e dando provas muito robustas de que haviam vivido nestes locais. O déjà vu dos franceses, aquela sensação que se tem de que já esteve-se naquele local. O indivíduo vê uma folhinha, vê um livro, observa um filme, ou vai a um local e tem a certeza absoluta no seu íntimo, conquanto não possa provar objetivamente, que já esteve naquele local, que ele é familiar. O professor Hernani Guimarães Andrade publicou uma obra que consideramos um verdadeiro best-seller dentro do contexto reencarnacionista. Publicado e editado pela editora O Clarim, de Matão, São Paulo, a obra se chama Reencarnação no Brasil. E Hernani colocou ali 8 casos de reencarnação, só precisou de 8, em que ele examinou exaustivamente pelo bisturi científico e concluiu, ao final, que todos os casos ali elencados atestavam de maneira muito positiva a reencarnação. Portanto, a regressão de memória, os processos de déjà vu demonstram claramente, além de outros sintomas, como recordações espontâneas de outras existências, que a pessoa é um espírito reencarnado com larga bagagem através dos milênios. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Kátia faz a seguinte pergunta, Marcel: qual a relação da síndrome de pânico com a reencarnação? Quando nós nos reencarnamos com o somatório das nossas experiências, felizes ou infelizes. Se somos senhores de cabedal de cultura, de sabedoria, de pacificação, este cabedal nos acompanha, porque ele está íncito no espírito,
O corpo é apenas a argamassa fisiológica de que nos utilizamos para o contexto da matéria, para a vivência no palco da vida. E muitas pessoas na atualidade estão sendo examinadas pela psiquiatria com esta síndrome muito perturbadora. É a síndrome do pânico. As pessoas em elevadores, as pessoas que têm fobias, que estão em alturas, que muitas vezes não gostam de estarem cercadas por multidões, a síndrome da multidão, estas pessoas têm problemas que os medicamentos, a quimioterapia, as drogas laboratoriais não têm conseguido êxito. E através dos processos de regressão de memória, da terapia de vivências passadas, estas pessoas têm regredido, muitas vezes, sob o seguro apoio de psicoterapeutas, de especialistas da área, a processos reencarnatórios perturbadores que geraram essas fobias e estas problemáticas. E depois da pessoa revivê-las, sob o seguro patrocínio da ciência médica, elas se recuperam e percebem que aquilo era um quisto que estava esculpido nos seus espíritos. Liberado, voltam a ser pessoas felizes e desembaraçadas. Do meu amigo José Carlos de Carvalho, da DPL de São Paulo, o maior especialista em cozido de centopeia do Brasil, ele parabeniza o programa e manda abraços ao Serginho, ao Manuel, ao Roberto e ao Júnior, a toda a equipe aqui da Seda. Um abraço, já estaria em São Paulo essa semana para te dar um abraço mais uma vez, e nesse neném fora o Windows que você tem aí. Um abraço à família toda, e estamos aqui na Bahia torcendo pelo seu sucesso. E de Vitória da Conquista, na Bahia, o meu querido amigo João Barreto, o apresentador oficial, aquela voz linda da Semana Espírita de Vitória da Conquista, manda um abraço para o Marcel e pergunta, Marcel, quais são as formas de reencarnação na Bíblia? Dentro da visão apresentada por João Evangelista, capítulo 3, versículo de 3 a 7 especificamente, ali encontramos Jesus no diálogo com Nicodemos. Em uma outra passagem encontramos quando os discípulos perguntam sobre João o Batista, e ele disse que era o Elias que havia de vir. Ora, João Batista era aquele pregador do deserto que havia preparado os caminhos de Jesus, já questionando as consciências culpadas de sua época para o advento da boa nova, o advento das boas notícias. Jesus então proclama que ele é o Elias que há de vir e que as pessoas não o reconheceram porque ele estava com nova indumentária carnal. Mas retornando ao texto de João, o evangelista, nós vamos encontrar que Jesus fala ali da água, do Espírito, que o Espírito sopra onde quer e não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. E o que é nascido da água é água, como o que é nascido do Espírito é Espírito. Como a biologia, a embriogenia ainda não tinha experiência laboratorial à época, a colocação afirmativa feita por Jesus aguardou, obviamente, naturalmente, o concurso do tempo, até se comprovar o fenômeno da fecundação. Quando o gameta masculino, uma gotícula de água, dispara na avenida falopiana ao encontro do óvulo, outra gotícula de água, nós temos aí o acasalamento dessas duas sementes, que vão dar origem a uma vida que, quando adulta, terá 60 trilhões de células. E dentro de todo este processo, ocorre a reencarnação. A melhor descrição da reencarnação que poderíamos recomendar ao querido João Barreto, da carinhosa Vitória da Conquista, é o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, onde a reencarnação de Segismundo é detalhada com riqueza de filigranas por André Luiz na sua magistral obra. Quero anunciar mais uma vez o Jornal Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo. É sempre aquele jornal que está circulando em todas as bancas e livrarias espíritas do Brasil, na maioria das bancas. E se o seu centro espírita não recebe ainda o Jornal Espírita, é importante você pedir. Gravidez estabelece ligação entre mãe e filho, material e espiritualmente. Este é o Jornal Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo. 50 anos, vai fazer 50 anos, gente. Vamos ler porque tem abordagens muito inteligentes e dentro do aspecto científico também das questões. Ô Marcel, tem uma questão aqui que há vários programas, várias pessoas vêm me pedindo para falar sobre ela. Às vezes fogem do tema, mas eu tenho percebido que tem muita gente sofrendo por causa disso, por causa de sofrimento de animaizinhos de estimação,
Tem um amigo que já mandou vários e-mails pela internet, fazendo perguntas sobre a mesma coisa. E eu sei que você está preparado para falar sobre isso. E eu recebo de Vila Sônia, em São Paulo, capital, da Iliana Bueno Signoretti, o seguinte: eu gostaria de saber se o espírito de um cachorro ou de animais em geral evolui até encarnar em pessoas. Ela cita um caso: se o espírito do animal retorna em outro animal imediatamente, ou se volta até na mesma família onde o animal talvez tenha sido criado ou adotado. Ela conta a história dele. O meu animal já velhinho estava com câncer, e o câncer já tinha atingido todo o organismo. Ele tinha sopro no coração, fígado grande, só funcionava um pulmão. Ele já não parava em pé, não comia, e a água era jogada aos poucos na boca. Ele estava sofrendo muito, e a veterinária achou melhor, e nós concordamos, aliás, com muita tristeza, em pôr fim ao sofrimento dele. Choramos muito, pois sabemos que não vamos vê-lo mais, mas ao mesmo tempo ele parou de sofrer. Isso aconteceu não para nos livrarmos dele, sim para livrá-lo do sofrimento. Diga alguma coisa para nos consolar, e diga se o espírito dele, quando isso aconteceu, se ele está bem, se ele ficou triste conosco. Eu e o meu filho Luiz Fernando choramos muito. O cachorro tinha 16 anos, adoramos animais, principalmente cachorros, temos mais 5 outros cachorros. É um prazer assistir este programa, e um abraço ao entrevistado. O que você tem a falar a essas pessoas que têm tanto amor pelos animaizinhos? E na maioria das vezes os animais retribuem esse amor, esse carinho. E já que a reencarnação é uma grande prova da justiça e da coerência de Deus, como o Espiritismo aborda essas questões? Este amor pelos animais domésticos é verdadeiramente franciscano. Todos nós herdamos de Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, essa sensação amorosa que temos pelos nossos animais domésticos, especialmente o cão e o gato, que mais convivem conosco. E as notícias espirituais acerca da encarnação, reencarnação ou desencarnação dos animais ainda são muito poucas. Isso evidenciando que falta provavelmente termos analógicos aos espíritos escritores para dizerem como funcionam os grandes laboratórios do além relativos a este assunto. Certamente que no próximo século, quando as nossas ciências evoluírem mais, a zootecnia, a botânica e uma série de outras ciências relacionadas com os animais e vegetais, nós vamos ter maiores informações a respeito do assunto. Entretanto, o assunto já suscita dúvidas e questionamentos dos mais profundos. É sabido que o padre Germano tinha um cão chamado Sultão, e que alguns médiuns clarividentes e videntes, quando o percebem sempre ao lado do seu animal querido de estimação. Será realmente Sultão? Será uma projeção fluídica criada pelo padre Germano para se fazer identificar junto àqueles que o percebem a presença veneranda, espiritualmente falando? Ainda não sabemos. Há notícias de passagem de espíritos de animais para o além. Helena Blavatsky, que é aquela mulher transcendental, criadora da teosofia, ela afirma que quando criança, morando numa fazenda, ela quando se angustiava ou tinha alguma contrariedade, ela matava os patos, os gansos e os cisnes de um lago ali existente, torcendo-lhes o pescoço. E observava que depois de estrangular as aves, saía na sua clarividência uma certa forma etérea esbranquiçada, como se fosse a alma abandonando aquele corpo em destruição. É outro atestado vivo de que os espíritos dos animais vivem em algum lugar na erraticidade. Mas André Luiz, bem como Allan Kardec, afirmam categoricamente de que estas centelhas espirituais são imediatamente reaproveitadas pelos espíritos desta tarefa encarregada, verdadeiras almas oceânicas, para o aproveitamento na matéria imediato. Portanto, aguardemos mais informações espirituais dos escritores e dos cientistas sobre este tema tão questionador e tão interessante. Vamos pedir ao Juninho, que hoje está na direção do programa, o nosso primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouco voltaremos com a pergunta da Lisete, de São Paulo. Até já, amigos. E respondendo a pergunta da Lisete, de São Paulo, ao fazermos o Evangelho, Marcel, o Evangelho no Lar, nossa casa torna-se um posto socorrista espiritual.
ele é ligado a alguma colônia espiritual definida? Desta forma, podemos ajudar aos espíritos em processos reencarnatórios? Joana de Ângeles, a benfeitora que se fez amar por toda uma obra dedicada à dignidade humana, ela diz no seu livro Messe de Amor que você deve dedicar pelo menos uma noite por semana ao cultivo do Evangelho no lar. Porque nesta noite, Jesus e os seus amigos pernoitarão em sua casa. Obviamente, quando uma pessoa faz o culto do Evangelho reunido com a família, amigos espirituais e também desafetos vinculados àquele grupo reencarnado se aconchegam, se aproximam para receber as vibrações. E os amigos espirituais se utilizam daqueles fluidos saturados de amor, de paz, de harmonia, que dali evola, que dali transpira daquelas almas em conúbio com a prece, para socorrer criaturas que estão se reencarnando, pessoas que estão adoentadas, os carentes da própria família, os vizinhos. Joana vai mais adiante. Quando não é difícil um apartamento hora, todo o condomínio se beneficia. Então não se preocupe com a vinculação a este ou aquele grupo. Se preocupe com a vinculação a Jesus, a fazer o seu culto uma vez por semana em dia e horário fixo, para se manter uma habitualidade junto aos amigos espirituais. E esteja certo de que sua luz está clareando o caminho de outras criaturas. Por falar em culto do Evangelho no lar, a Sociedade Espírita André Luiz, daqui de Salvador, que fica na Rua Marujos do Brasil, número 5, no bairro Tororó, aqui no centro de Salvador, está convidando as pessoas, venham aprender a fazer o culto do Evangelho no lar conosco. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, tem instruções de como proceder essa tarefa tão importante. Eu quero lembrar que o culto do Evangelho no lar, quero informar as pessoas, não é uma prática que deve ser feita apenas pelos espíritas. Católicos também, participantes de outras crenças religiosas, podem e devem reunir a família pelo menos uma vez por semana em seu lar, abram o Evangelho contido na Bíblia mesmo, e leiam um texto daquilo ali, reúna a família, sintonizem todos, troquem ideias, porque é uma boa sintonia com o mundo espiritual. O Espiritismo tem vários livros que tratam do assunto e ensinam essa terapêutica muito eficiente. De Valinho, São Paulo, a Cristiane pergunta: pode haver reencarnação numa mesma família, Marcel? E como se vê o caso de afinidades em pessoas desconhecidas? Isso está muito bem abordado no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, se utilizando do texto já citado de João Evangelista, bem como do diálogo acerca de João o Batista, sendo a reencarnação de Elias, o profeta, Allan Kardec faz comentários preciosíssimos e de uma clareza ímpar, em que ele coloca que muitas vezes na mesma família se reencarnam afetos, mas também se reencarnam desafetos. Aquelas almas que ainda têm problemas conosco, que ainda têm arestas a serem aparadas, os amores que ainda não foram forjados, as algemas de ódio que muitas vezes afivelamos ao passado, retornam no cadinho da família para a necessária purificação. Então a reencarnação na família é muito comum, não só dos amores que granjeamos no passado, mas igualmente daquelas pessoas aos quais fizemos algum mal e que retornam agora na condição de filho, de genro, nora, tio, cunhado, sogra, marido ou mulher, para o necessário carpir daquelas dificuldades, buscando-se a sublimação para a família universal. Da linda Belo, a Belo Horizonte das Minas Gerais, a Carmen Lúcia Duarte diz o seguinte: caro Alamar, quero te parabenizar pelo programa cada vez melhor. Obrigado, Carmen. Gostaria de sugerir que você convidasse o Dr. Hernani Guimarães Andrade para participar do Espiritismo via satélite. Hoje, mas sobre o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Dr. Hernani Guimarães Andrade é meu eterno convidado. O problema é que nosso querido amigo Dr. Hernani está ainda com 85 anos de idade e ele está com uma certa dificuldade em viajar. Mas eu vou a Bauru. Entrevistar o Dr. Hernani e o meu querido amigo Richard Simonetti, por várias razões. Primeiro, porque me surgiu uma ideia de sair um pouco mais
da Bahia, já que o programa Espiritismo via Satélite não é apenas da Bahia, ele é do Brasil. E eu quero ver se agora em março ainda eu faço o programa diretamente de Bauru para retribuir o abraço dessa gente tão querida dessa cidade que eu ainda não tive o prazer de conhecê-la. E entrevistar Hernani Guimarães Andrade será um motivo de honra, e o Marcel conhece a história do Dr. Hernani e é um admirador dessa alma extraordinária. Mas eu não vou poder levar o meu equipamento porque o peso, o excesso de bagagem é muito alto e nós não temos, a seda não tem dinheiro, é muita coisa e a equipe é muito grande também. E a passagem aérea no Brasil é mais cara, é a mais cara a passagem aérea do mundo, nós não temos recursos para isso. Não está dando nem para manter o programa no ar, imagina para fazer as viagens. Mas eu convido aos amigos daí de Bauru, reúna alguns amigos ligados à televisão, arrumem as 3 câmeras aí, vamos fazer o programa diretamente do auditório da Embratel. Não tem mistério nenhum, nós não somos geniais fazendo nada disso aqui não. Tá? Nós temos muita boa vontade, o amor que o Manuel tem aqui, o Marcinho, o Júnior, o Roberto pelo programa, é muito maior até do que qualquer especialização técnica nossa. Queremos fazer aí em Bauru, sim, como em outras cidades. Vamos botar o Dr. Hernani Guimarães de qualquer maneira no ar, porque o que este homem tem para ensinar as pessoas é um negócio simplesmente fantástico. Mas a Carmen de Belo Horizonte, ela quer saber como funciona na reencarnação o modelo organizador biológico, representado pelo perispírito. Já me submeti a tratamento através da terapia regressiva a vivências passadas e vi que, além das influências nos meus gostos e aptidões, as vidas passadas me deixaram sequelas físicas. Como funciona isso, Marcel? Nós recomendamos à cara telespectadora que examinasse com carinho a página 350 do livro Memórias de um Suicida. Nessa extraordinária obra psicografada por Dona Ivone do Amaral Pereira, de saudosa memória, ela deixa ali, o autor espiritual deixa entrever a reencarnação na colônia correcional Maria de Nazaré. E nesta página em diante, a companheira vai encontrar subsídios muito preciosos para compreender como o processo reencarnatório funciona obedecendo às diretrizes fluídicas exaradas do perispírito. No capítulo 13 da obra Missionários da Luz, de André Luiz, a reencarnação de Segismundo é citada com detalhes. Segismundo é um dos personagens que havia assassinado Adelino, aquele que lhe vai ser pai na presente reencarnação. E como havia lhe roubado a vida com uma facada no peito, ele tinha uma necessidade reencarnatória de voltar com um problema cardíaco correspondente ao escândalo a que ele estava jungido. A colocação evangélica que diz que ai daquele por quem vem o escândalo, porque sempre retornaremos sob a injunção deste mesmo desequilíbrio. Então, no momento da fecundação, 2 horas depois da relação sexual do casal Adelino e Raquel, os amigos espirituais adentram o tálamo conjugal onde o casal repousa e propiciam que o gameta masculino, que tinha aquela deficiência cardíaca a nível cromossômico, pudesse se instalar na intimidade do óvulo, desempenhando o papel e construindo o corpo físico que vai abrigar o futuro espírito Segismundo, que não teria problemas cardíacos nem na meninice e nem na adolescência, mas apresentaria um problema cardíaco congênito já na madureza, recorreria aos médicos sem sucesso, porque estaria vinculado a um processo kármico, um processo de expiação passada. Portanto, o perispírito modela a nova indumentária física e nele imprime não só os desequilíbrios necessários, como também os necessários implementos de que o espírito necessita para desempenhar sua tarefa na Terra. E a TV Record continua deitando e rolando aí na moleza, hein? Do seu Plínio Macário, cabeça branca, careca, 67 anos, que diz que foi 40 anos espírita kardecista. Que espírita kardecista, coisa nenhuma, seu Macário, nunca existiu espírita kardecista. O senhor está se dizendo aí, entendido no espiritismo, foi dirigente espírita, mas pelas suas colocações, meu irmão, o senhor nunca entendeu o que é o espiritismo. É por isso que o senhor não se libertou, saía do centro e enchia a cara de cachaça na esquina. Então a culpa é do espiritismo? Não, seu Macário. E os pastores estão deitando na moleza, como se os seus 40 anos de espiritismo
fosse simplesmente para desmoralizar a doutrina espírita. A doutrina espírita não pode, não tem como ser desmoralizada, porque é lógica, é coerência, é razão e é bom senso, senhor Macário. Para que o senhor está servindo, hein? Todos os dias agora na Record, dando seus depoimentos, hein, senhor Macário? Um homem que diz que ficava preso pelos espíritos não pode entender nada de espiritismo. O homem que diz que todos nós estamos aqui para resgatar dívidas não pode entender nada de espiritismo. O homem que diz que os espíritos todos têm que viver conformados com sofrimento não pode entender nada de espiritismo. E quando gente diz que sai da casa espíritas para ir beber na esquina e para jogar, o espiritismo nunca ensinou isso para ninguém. Se o senhor praticou, é um problema seu, senhor Macário. O senhor esteve muito tempo dentro do centro espírita, mas nunca procurou deixar o espiritismo entrar no senhor. Essa que é a verdade. E quando diz que nós espíritas somos temente a Deus, é uma prova também de que o senhor nada sabe sobre espiritismo. Espírita nenhum é temente a Deus. Espírita ama a Deus, porque um pai que só consegue se impor aos seus filhos pelo temor, não é um pai, não é um mestre, é um inconsequente, é um despreparado. E Deus jamais seria despreparado. Deus se firma pelo amor, senhor Macário. Quanta infelicidade dizer que os guias determinam o que o senhor deve fazer e o que o senhor não deve. Que infelicidade, hein? Cuidado, gente, com as malandragens religiosas que existem por aí. Do Espírito Santo da Grande Vitória, terra do nosso querido Julinho César Grande. A lei da pergunta: é possível que a administração atual de nosso país possa ser uma reencarnação de espíritos maus? Eu não vejo diferença na administração atual e outras que têm passado pelo Brasil, tá? Não querendo me envolver em questão política, que nós não suportamos políticas, não somos partidário de partido nenhum, mas vamos ver a resposta do entrevistado. Nós não estamos aqui na posição de juiz, nem podemos ter a audácia de avaliar as pessoas pelos altos cargos que desempenham. As suas funções são altamente espinhosas e só Deus sabe o calvário que estas criaturas estão carregando, as noites que passam de insônia para resolver os aflitivos problemas do povo. Obviamente que são pessoas que estão comprometidas com a massa, e quanto mais se desempenham no seu dever para bem ou para mal, mais se desincumbem construtivamente ou negativamente. Certamente que o Espiritismo nos convida a orar pelos dirigentes, pelas massas de dirigentes políticos, por todos aqueles que têm alguma tarefa a desempenhar junto às multidões, porque muito espinhosa lhe é a tarefa, como muito dura lhe será a cobrança da administração. Eu queria informar aos queridos amigos de telespectadores que a coisa mais fácil do mundo é fazer truques em televisão, usando efeitos especiais e preparar pessoas teatralmente para darem depoimentos em televisão. Nós poderíamos, se não tivéssemos vergonha na cara, trazer pessoas aqui e dizerem que foram exploradas em determinadas religiões protestantes ou dentro do catolicismo, para tentar dizer com isso que o espiritismo é o que é a maravilha. Mas isso eu acho que é uma falta de ética, falta de bom senso e, como eu disse, até falta de vergonha na cara. Nós poderíamos, é a coisa mais fácil do mundo fazer isso. Convidar pessoas que foram exploradas por líderes de outras religiões, porque tem gente ruim em tudo quanto é lugar, no espiritismo tem também. E pegarmos apenas o lado ruim? Não, o espírita não costuma fazer isso e não faz mesmo. O que nós temos visto de apelações na televisão brasileira, gente, nada de ser besta para ninguém. Tire as conclusões pelas suas próprias cabeças. Cuidado com televisão, televisão é um perigo. Televisão pode manipular consciências se você se deixar levar por televisão. Cuidado. Procure conhecer as pessoas, as coisas, as crenças e os fatos como elas realmente são e não da forma como alguns tentam impor na televisão. De Pimenta Bueno, Rondônia, o Sérgio Camargo Micheles manda um abraço para você, tiveram a oportunidade de conhecer você em Vitória da Conquista, e pergunta: os ovoides estão aptos a reencarnarem? Segundo as citações de André Luiz no seu livro Libertação,
e também mecanismos da mediunidade, a forma ovoide foi a melhor expressão, o melhor verbete que André Luiz pôde encontrar para explicar aquelas entidades que temporariamente tiveram seus perispíritos diluídos, destruídos, dissolvidos por algum processo ainda desconhecido. Geralmente enraizados no ódio, na vingança, nos temperamentos irracíveis, violentos, estas criaturas logram desarticular a sua camada mais visível do corpo espiritual. E elas são passíveis também de reencarnação. Até porque o corpo vai agir para com elas como se fosse um mata-borrão, como se fosse um reconstrutor das camadas perispiríticas mais densas. Então as formas ovoides são utilizadas também pela misericórdia divina junto aos espíritos amigos para retornarem ao berçário humano, facultando que estas almas profundamente sofridas, profundamente perseguidas em si mesmos e perseguidoras, possam recompor a sua paisagem humana, voltando a gravitar em torno da busca da sua própria identificação. Do Ceará, da cidade de Morada Nova, os amigos do Centro Espírita Allan Kardec mandaram um abaixo-assinado para mim via fax, atendendo aquela nossa solicitação para juntarmos o máximo possível de abaixo-assinado para levarmos para o Rio de Janeiro, para o Dr. Roberto Marinho, da Rede Globo, falando sobre que existe gente, muita gente mesmo no Brasil interessada neste programa. Mas eu queria pedir para as pessoas, não me mandem via fax não, que é muito difícil trabalhar assim com fax, e o papel de fax perde, chega com o tempo, vai perdendo as letras, vai perdendo tudo que está escrito, vai ficando muito claro, vai escurecendo e não vale. E eu quero pedir às pessoas que tiverem ainda abaixo-assinado para mandar, já não mande mais para cá, porque eu já estou viajando na quarta-feira para São Paulo e com esse atraso de correio não vai chegar. Então vocês mandem, principalmente os amigos de São Paulo, para a Federação Espírita do Estado de São Paulo, Rua Maria Paula, 140, no centro da cidade, aos cuidados de Altamirando Carneiro ou João Giannini Pascali, lá no Jornal Espírita e o Semeador. Fica lá na Federação, na FEESP, em São Paulo. Mas não mande via fax, não, porque é muito ruim trabalhar assim com papel de fax. O papel de fax é algo que não evoluiu ainda, lamentavelmente. O fax já era tempo de estar bem melhor. E também o João Batista do Vale, de São Paulo, mandou um fax, um ofício, mandou a cópia para nós, para o diretor da área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo, solicitando que fosse feito um abaixo-assinado lá. Eu quero receber aí em São Paulo, já que eu vou estar aí, não dá mais mandar para cá, para Salvador, depois vai ter que voltar novamente para São Paulo. E ele comunica que a turma de São Paulo colocou no ar um programa Espiritismo na televisão, todos os sábados às 21 horas, o programa Reencarnação no canal comunitário, Multicanal e NET, canal 14, e na TVA, nos canais 32, aliás, 72 ou 73. Gostei de ver, paulistas, turma daí de São Paulo, é isso aí, pra frente, vão em frente com o programa Espiritismo na TV, que nós temos que colocar juntos a luz no ponto mais alto do velador. Atenção, turma de São Paulo, está aí mais um programa, às 21 horas, todos os sábados no canal comunitário. O Amadeu Leite Furtado de Dourados, Mato Grosso do Sul, veio aqui em Salvador e nos fez essa pergunta no programa. Ele disse que várias vezes escreveu para cá e não foi atendido. A pergunta foge um pouquinho do programa, do tema, mas nós vamos lá. Jesus e Cristo são duas pessoas humanas ou divinas em uma só? Ou Jesus é um homem varão, um espírito puro de altíssima categoria que veio à terra como arauto ou mensageiro da boa nova, o evangelho? E Cristo, supremo mentor espiritual, potestade que se comunicava através de sua mediunidade? Jesus, um segmento, e Cristo é toda uma extensão? Emmanuel faz essa abordagem de maneira muito clara no seu livro A Caminho da Luz. Ele coloca que Jesus é um dos membros divinos de uma assembleia de espíritos de altíssima hierarquia que coordena os destinos evolutivos da Terra e que aqui desceu, encarnou-se para nos trazer a boa nova, a mensagem das boas notícias, as cartas evangélicas que nos servissem de roteiro ao próprio processo evolutivo. Ele, em inúmeras passagens da Bíblia, junto ao seu corpo de colegiado de discípulos,
colocou que ele e o Pai eram distintos. Poderíamos então, em bom tom, dizer que Jesus é o homem, como Cristo é o Espírito, é a classe a que ele pertence, a ordem crística ao qual ele está vinculado pela afinidade e pela soberana evolução que possui. Jesus é o homem material que conosco renteou durante 33 anos, 3 anos de pregação pública, para nos ensinar o caminho da verdadeira autolibertação. E o Cristo é a reunião das entidades de escola que presidem aos sistemas evolutivos reencarnacionistas ao qual ainda estamos aprisionados na Terra. Da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, Romildo pergunta a você, Marcel, o espírito só evolui na Terra? Não, os mecanismos de evolução variam ao infinito. Como nós temos a Terra como escola abençoada de evolução, outras escolas devem existir na imensa universidade divina, em escolas mais atrasadas, em que a luta é mais titânica, em que o corpo a corpo das entidades, aqui é força de expressão corpo a corpo, leva-os ao embate por adquirir os vagidos da razão, saindo dos primados apenas da inconsciência e do instinto. E para todos nós que estamos sobrenadando a razão, buscando a intuição, estamos marchando então para os vagidos mais altos da concepção divina, e devem existir outras escolas mais avançadas do que a Terra. Com certeza, dentro desta imensa universidade que é o cosmo e que a divindade nos oferece para que, nele, possamos granjear o nosso processo evolutivo. O Saulo, de Curitiba, no Paraná, faz uma pergunta que vários, com certeza, crentes já fizeram no nosso programa. Se desde Adão e Eva a população só fez crescer, de onde vêm esses espíritos para reencarnarem na Terra? Olha, nós, espíritas, não aceitamos a história de Adão e Eva e a cobra, meu amigo. E também acreditamos, temos certeza que os bilhões, trilhões, quatrilhões de planetas que existem, não sei quantos bilhões neste mundo, não foram feitos para nada por Deus. Com certeza vêm de outros, há pessoas vindo de outros planetas e daqui para lá também. Mas já que vocês gostam de fazer essa pergunta, eu gostaria de perguntar a vocês também, de onde veio tanta água para promover o dilúvio que cobriu toda a Terra, e quando essa água desceu, para onde foi toda ela? Lógica é lógica, né, meu irmão? Marcel, quero que você responda também aqui a questão. Se nós perguntássemos como é que foi formado o Brasil, se retornássemos a 500 anos atrás, perceberíamos que aqui, na nação, já existiam os silvícolas. Oportunamente chegaram os portugueses, os brancos europeus. Mais tarde vieram os negros das costas africanas. E da fusão dessas 3 raças, nós temos a imensa miscigenação da nacionalidade brasileira, que oportunamente ainda ganhou o concurso de eslavos, de italianos, de poloneses, de alemães, de uma série de outras nações nos grandes processos migratórios do início deste século, como a imensa comunidade japonesa, chinesa que hoje habita São Paulo. Entendendo isso no plano material, fica fácil perceber que deve haver migrações de um planeta para outro. Almas que se deslocam de um processo evolutivo para outro e aqui vão se utilizando de corpos para crescer, para evoluírem, para marchar em direção à imensa luz. Portanto, o que há é um planejamento espiritual em que almas de outros mundos aqui se reencarnam, aumentando o fluxo populacional. E de Campina Grande, na Paraíba, do Zé Raimundo, a Lindalva da Silva pergunta, existe reencarnação somente no planeta Terra? Todo processo dialético narrado na codificação espírita deve ser entendido como sendo algo que está afeto ao nosso processo evolutivo. Poderíamos dizer aqui em bom tom que o único processo hoje de evolução possível na Terra é a reencarnação. Dissemos na Terra. Certamente que em outros mundos deve haver outros processos de crescimento e de evolução. Então acreditamos que a divindade possui muitos mecanismos para se fazer evoluir a criatura. Mas na Terra, no atual estágio em que estamos vivendo, a reencarnação é o único modelo, a única maneira que temos para crescer. Porque a Terra, não sendo planeta de espíritos nobres, de almas redimidas, e sim planeta de expiações e de provas,
onde se reencarnam trânsfugas da lei, criminosos, tarados, delinquentes, grandes inimigos do progresso, promotores do caos da própria humanidade? Obviamente que a reencarnação é o processo único na Terra para o crescimento. Junto com a dor, com o sofrimento, que são processos secundários, que são processos acessórios, a criatura vai marchando para compreender os seus imensos equívocos, sair do lamaçal da sua própria inferioridade, granjear a sublimação das suas faculdades e rumar para o clarão das estrelas. Do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, Luiz André pergunta: todas as faltas de um espírito são resgatadas em uma próxima reencarnação? Uma única reencarnação é impraticável o indivíduo resgatar todas as suas faltas, por mais que ela seja dilatada, alguém viva 100, 120 anos ou até 130 anos, ficará impossível a esta pessoa, matemática e cientificamente falando, resgatar todos os seus delitos, todos os seus equívocos. Eis porque a reencarnação se processa em múltiplas etapas. Nós encarnaremos e reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, até carpirmos todas as nossas dores, saindo da roda de Sansara, como diria Buda, sobrepujando então as nossas dificuldades, as nossas fobias e granjeando um processo evolutivo que nos libere dos processos reencarnatórios ainda existentes na Terra. Do Paraná, de Pitanga, a Nilcélia pergunta: a obesidade em pessoas que não têm problema algum tem o reflexo de vidas passadas? E parabeniza você, Marcel, pela sua brilhante participação no programa. Quanto à obesidade, certamente que autoridades médicas, especialistas no assunto, terão muito maior gabarito do que nós outros, pequenos servidores da doutrina espírita, para apresentar uma tese. Em princípio, acreditamos que não haveria relação, até porque a ciência médica nos últimos anos vem evoluindo muito para demonstrar a imensa relação da obesidade com questões eminentemente genéticas oriundas dos pais. Quero indicar mais uma vez o livro Vida A2, da editora M de São Paulo. O Vida A2 é muito importante, aborda questões dos casais diferentes, questão de dinheiro nos casais, brigas entre os casais, ciúmes, essas coisas todinhas. Vida A2, eu sugiro, da editora M, procure na livraria espírita da sua cidade ou peça para o Centro Espírita fazer o pedido para as grandes distribuidoras. E a mensagem do dia de Sheila para você também é da editora M, do nosso querido amigo Arnaldo, aí de São Paulo, Capivari, São Paulo. A mensagem do dia tem cada mensagem, conforme o próprio nome do livro diz, sempre oportuna, sempre para os momentos que nós precisamos. E da Federação Espírita do Ceará, este livro está sendo vendido aqui pela nossa seda, Como Doutrinar os Espíritos. Este é um processo que é preciso ter muito cuidado, porque tem pessoas que no trabalho mediúnico estão causando mais problemas do que solução dos problemas quanto à doutrinação dos espíritos. O espírito vem muitas vezes sofredor, precisando de uma orientação mais equilibrada e termina, às vezes, até sendo agredido, tá? E sugerindo, você que não tem a sua agenda de 1998 ainda, não comprou uma agendazinha, a agência Renascer também, da querida editora M de São Paulo. E o nosso livrinho, como diz o Carlos Bernardo, Eu Também Sou Filho de Deus, o livrinho Sob a Ótica Espírita, que eu escrevi, e é uma coletânea de matérias escrevida no jornal O Liberal de Belém do Pará. E este livro, e também eu procuro abordar assuntos do dia a dia. Será que nós somos nós mesmos ou estamos vivendo pela cabeça dos outros? Como está a nossa personalidade? Nós vestimos um modelo de roupa que nos agrada ou apenas o que agrada aos outros? Escutamos as músicas que nos faz bem ou que atende o modismo das rádios FM? E como é que nós estamos nos relacionando com os idosos? Os mais jovens estão respeitando a experiência dos cabelos brancos? Enfim, e o que é o verdadeiro e único espiritismo? Quem foi Allan Kardec, que não é dono do espiritismo, não inventou espiritismo coisa nenhuma? Enfim, abordamos no nosso livro Sob a Ótica Espírita. E aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Girocel, olha o grande Girocel, como é que vai, meu querido amigo? Fale algo sobre os que defendem o controle da natalidade
Exemplo, se a mulher não controlar, ela pode superlotar o mundo? Este tem sido um dos grandes temas da atualidade, motivo de constantes debates entre autoridades e cientistas, em que no meio está inserido a família. O controle da natalidade tem preocupado muitíssimo todas as autoridades. Isto porque já estamos na Terra com quase 6 bilhões de almas, que significam 6 bilhões de bocas para alimentar diariamente, no mínimo com 3 refeições. A ONU já declarou que mais de 2 bilhões hoje de criaturas na Terra estão abaixo da linha de pobreza, não se alimentando mais do que uma vez por dia. Entretanto, cabe à família, aos organismos governamentais, discutir isso com o apoio da religião para que cada um chegue à posição consensual, chegue a uma definição de quantos filhos pode e quer e deseja ter. Não adianta colocar uma prole muito numerosa no mundo se não há condições de educá-la, de alimentá-la, de vesti-la e de medicá-la. O ideal é que cada cônjuge, na intimidade do seu lar, possa discutir isso de maneira muito aberta, de maneira muito franca, levando em considerações todos os fatores que envolvem a família. Mas acreditamos que isso não vem perturbar o organismo da mulher, mesmo porque a ciência vem patrocinando recursos medicamentosos como os anovulatórios, o DIU, a pílula, a camisinha e uma série de outros implementos medicamentosos que facilitam o controle e permitem aos casais planejar a sua prole, dando a estes espíritos reencarnados a oportunidade de irem à escola, de ter uma alimentação digna, enfim, levarem uma vida como verdadeiros cidadãos, evitando a promiscuidade e também a marginalidade que hoje campeiam nas nossas grandes metrópoles. De Minas Gerais, da cidade de Campanha, o Rodolfo Pimentel faz uma pergunta para mim, eu vou tentar responder e pedir para que o Marcel também aborde, já que é dúvida de muita gente. No Livro dos Espíritos, há referência a espiritismo e espiritualismo. O espírita, além de ser espiritualista, é espírita porque acredita na comunicação dos espíritos. Sobre esse aspecto, o umbandista também não seria espírita? Olha, o que caracteriza o espírita não é só o fato de acreditar na comunicação dos espíritos, não. Em hipótese alguma. Muitos protestantes também acreditam, só que dão o nome de Satanás para os espíritos são ruins, que vêm com mensagem desequilibrada, e para o Espírito Santo, para aqueles que vêm com mensagens que consideradas por eles boas. De maneira alguma. As práticas umbandistas do candomblé não têm a ver com o espiritismo. Não queremos dizer com isso que não são dignos de respeito, de consideração e do nosso carinho, em hipótese alguma. Mas se você estudar o Livro dos Espíritos, você vai observar que não tem absolutamente nada a ver, a não ser a comunicação dos espíritos. Na Igreja Carismática também há comunicação de espíritos e não são espíritas. Estude o Livro dos Espíritos. Mas eu quero sugerir às pessoas que se dispuserem a estudar o Livro dos Espíritos, não comecem pelo que é Deus. Leiam antes a introdução do Livro dos Espíritos, que é uma das coisas mais belas que existe no mundo. É como dizia Gandhi, para mim bastou o Sermão da Montanha. Os cristãos, os ditos cristãos, têm o Evangelho todo e não entenderam a mensagem de Jesus. Para mim, bastaria a introdução do Livro dos Espíritos. Marcel. No cabeçalho do Livro dos Espíritos, Allan Kardec oportunamente fez ali colocar que a doutrina espírita seria espécie do espiritualismo. Nós poderíamos aqui dizer que o espiritualismo é o gênero e o espiritismo é uma espécie, porque tranquilamente os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos das igrejas reformadas, todos eles são espiritualistas, porque eles acreditam, tanto quanto nós, que além do corpo físico após a morte, sobrevive algo que se chama espírito, que se chama alma, que se chama centelha, e que vai para algum lugar, não importa a definição, se céu, inferno, ou purgatório, ou umbral, ou estado de erraticidade, ou uma colônia espiritual. Sob esse ponto de vista, todos nós temos algo em comum. Entretanto, admitir a reencarnação, a comunicabilidade da alma pela mediunidade, a obsessão, a pluralidade dos mundos habitados,
está mais reservado hoje aos espíritas. Allan Kardec definiu o espírita no capítulo 17, no item número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como definição clara do que seja o verdadeiro espírita, nós recomendamos aos nossos telespectadores o exame da página 180, capítulo 66, do Livro da Esperança, de Emmanuel, editora SEC, Comunhão Espírita Cristã. Naquela bela página, o benfeitor de Uberaba faz uma análise transcendental do que sejam as características do verdadeiro espírita. De São Paulo, capital, a Shirley faz uma pergunta, diz que há séculos ela faz essa pergunta para o programa Espiritismo via satélite e nunca foi respondido. Shirley, a você e a inúmeros telespectadores tão queridos, nós voltamos a informar que o volume de perguntas que chega ao nosso programa é tão grande que não temos condição de responder nem 10% no ar, por causa das 2 horas apenas. Se o programa fosse das 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas no domingo, ainda não daria, porque graças a Deus a participação do nosso público é enorme, é gigantesca, e eu peço desculpas aos amigos queridos por não podermos contemplar todas as perguntas, mas a sua sai hoje. Ela pergunta para o Marcel o seguinte: Marcel, eu coloco as mãos nas pessoas e dá choque, o que eu tenho? O fenômeno pode ser ou de origem psíquica ou de origem mediúnica. Somente um exame mais detalhado de cada caso, e do seu caso em particular, é que poderia determinar esta estranha sensibilidade que lhe acomete quando ao tocar uma outra pessoa. Recomendamos, portanto, que na sua cidade, o mais próxima de você, possa procurar uma instituição espírita que tenha um trabalho voltado para a pesquisa e submeter-se a um teste de entrevista, fazer algumas experiências diagnosticando se provém de uma faculdade psíquica sua, ou anímica ou mediúnica, que ficará comprovada após os exames devidos. O povo da sua terra está lhe assistindo. Recebemos lá de Juazeiro, aqui na Bahia, de Flor de Maria. Manda um abraço para você e diz que ela e toda a sua família estão assistindo o programa e manda os parabéns pela sua participação. Aqui de Minas Gerais, de Pouso Alegre, o Luciano Magno diz o seguinte: no próprio livro Obras Póstumas, tem uma passagem que se refere à reencarnação de Allan Kardec, que ele viria colher os frutos e ver a expansão da doutrina espírita. Não poderia dar-se a mesma aqui na pátria do Evangelho Coração do Mundo? E por que não? Quando Allan Kardec fez as suas primeiras iniciações no movimento espírita, então nascente, nos fenômenos considerados, então, muito famosos, que chamavam a atenção de toda a sociedade parisiense, que era o fenômeno das mesas girantes, oportunamente ele teve chance de conversar com o espírito que ele iria orientar todo o trabalho da codificação. E esse espírito garantiu profeticamente que mais tarde ele reencarnaria outra vez. Ele não se demoraria muito tempo na vida espiritual. Ele retornaria para ver os primeiros frutos da sua obra, daquela obra que ele havia ajudado a trazer, a materializar na Terra o trabalho da codificação. Muito se especulou, portanto, que Allan Kardec, desencarnando em 1869, e segundo ele mesmo, com colocações feitas na próprio livro Obras Póstumas, estaria reencarnado logo no início do século, ou seja, deste século. Mas até 1979, quando ele ainda deu comunicações mediúnicas na Federação Espírita Brasileira, ficou atestado que o codificador ainda não havia reencarnado. No início desse século, pela mediunidade ímpar de Frederico Júnior, ele transmitiu várias mensagens que estão enfechadas num pequeno opúsculo publicado pela Federação Espírita Brasileira, mensagens de Allan Kardec, espírito desencarnado, dirigidas à comunidade brasileira. Hoje em dia, sem sombra de dúvida, o Brasil é a maior nação espírita do mundo. E seria muito provável, muito plausível, que o codificador a escolhesse, o coração do mundo, pátria do Evangelho, para que dá um retorno, continuando a sua trajetória e ajudando os espíritas a encontrarem caminhos onde o mundo não tem estradas. De Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, a Sônia Maria das Graças manda uma informação.
O governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, instituiu através de lei o dia 18 de abril como o Dia do Espírita em todo o estado. O interessante é que isso não foi a pedido de nenhum centro e nem da União Espírita Mineira. Foi espontâneo da parte do nosso governador. Sônia conheceu a Elamar e Vitória da Conquista e mandou um abraço bem apertado. E para você também. Obrigado pela informação e o nosso abraço ao governador Eduardo Azeredo. De São José do Rio Preto, outra Sônia, que é a Sônia Soares Silva, ela diz o seguinte: São José do Rio Preto, São Paulo. Alamar, ouvi um senhor de São José dos Campos dizer que não acredita em reencarnação porque não nos lembramos de outras vidas. Gostaria que o nosso brilhante irmão palestrante falasse um pouco do porquê deste esquecimento momentâneo. É uma medida adotada pela providência divina. Será que nós, na condição de pais e de mães, toleraríamos dentro de casa, sabendo que o nosso filho, que o nosso enteado, foi o inimigo de vidas passadas? Será que um judeu destruído na Segunda Guerra Mundial, hoje reencarnado, teria a mesma convivência pacífica com o filho ao sabê-lo ser um general da SS nazista, da Gestapo, aquela polícia secreta de Adolf Hitler, que dizimou milhares de pessoas nos grandes fornos crematórios de Auschwitz, de Treblinka, de Sobibor e de outros campos de extermínio da humanidade em zonas da Europa e também da Ásia? Certamente que se teria dificuldade. Então a misericórdia divina propicia o esquecimento do que fomos para nos projetarmos para o futuro. É importante considerar que o único animal que caminha para trás é o caranguejo. Nós somos seres humanos. Precisamos marchar para a dianteira. Diante de nós se vislumbra todo um futuro de libertação. Nós já sabemos de maneira intuitiva que não fomos boa peça no passado. Temos os nossos equívocos, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E para sair das limitações para o ilimitado, temos que nos auto-superar. Portanto, projete-se feliz para o futuro. Ponha-se para se ver como você gostaria de ser no futuro. E marchando ao encontro deste futuro risonho, florido, em verdadeiro campo de primavera, se coloque à disposição do bem. Abra mãos, abra olhos, todos os órgãos a serviço do bem e se projete ao serviço do próximo. Marcel, manifestações de todo o país falando sobre a beleza da sua exposição. Nós não somos do tipo de espíritas que não elogiam, que não reconhecem o trabalho. Eu tenho que registrar isso, porque é muita gente impressionada com os seus conhecimentos, com a clareza da sua exposição, da explanação que você faz dos assuntos perguntados pelo telespectador. Impressionante, muito bom. E de Albino Medeiros, meu amigo Albino, ele de Natal do Rio Grande do Norte. Estamos assistindo o programa com ótima recepção de imagem e som. Parabéns e força na caminhada. Estamos precisando dessa força, meu irmão. Barra continua pesadíssima. Pergunto ao caro Marcel como se dá a passagem dos seres pelos 4 reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. Como se comporta o espírito se o mesmo é a essência do ser nestes reinos? Esta é uma tese de trabalho apresentada pelo estudioso Jorge Andréa dos Santos. Ele, quando apresentou esta tese, solicitou ajuda de estudiosos, de pesquisadores, para melhorar sua tese de trabalho, como ele amavelmente gosta de chamá-la. Ele apresentou, então, esta proposta considerando que, no início, quando Deus cria os espíritos, cria a centelha, cria a semente do psiquismo, ela passa a estagiar pelos 4 reinos. Viaja pelo mineral, onde ganha a afinidade, o poder de agregação. Depois, este princípio ainda não individualizado, viajaria para o reino vegetal, onde ganharia a sensibilidade. Este princípio tornaria a viajar para o reino animal, onde ganharia o instinto. E do instinto ele se individualizaria, marchando para o reino hominal, onde vai ganhar os primeiros vagidos da razão. Da razão, vamos marchando então para os altos contextos da consciência, marchando então para a angelitude, para a suprema intuição. Neste processo, que é muito lento, programado pela natureza que nunca dá saltos, para atender aos caprichos humanos, porque tudo na natureza é feito por sucessivas aproximações, este psiquismo cada vez vai ganhando mais conotação, vai dilatando os centros da vida, vai se auto-percebendo até ganhar o livre-arbítrio.
Daí em diante o determinismo passa a lhe dizer aquilo que ele deve fazer. E quanto mais ele se arvora no livre-arbítrio, quanto mais consciência ele tem, menos determinismo sobre ele. Porque quem mais sabe, melhor deve se comportar. Recordamos aqui Allan Kardec evocando o verdadeiro espírita, que se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para deter, para domar, para educar as suas inclinações infelizes. Evangelho, capítulo 17 e o item número 4. Nesse contexto, para todos nós, que já sobrenadamos todos os reinos já transatos, já vivenciados, sobra-nos uma imensa responsabilidade de administrarmos de maneira muito carinhosa os reinos que estão atrás, nos projetando para o reino de Deus. Muitas pessoas nos informam que não conseguem encontrar os livros do Dr. Hernani Guimarães Andrade nas suas cidades. Olha, gente, vocês precisam pedir aos centros espíritas, às pessoas que estão coordenando livrarias dos centros espíritas, para comprarem os livros que vocês querem ler. Porque são muitos títulos, mais de 2.000 títulos de livros espíritas que existem pelo Brasil, e a livraria pequena não pode colocar todos. O livro do Dr. Hernani Guimarães é uma fonte de esclarecimento bem racional. Ele tem a Teoria Corpuscular do Espírito, que é um livro fantástico, baseado cientificamente. Não é por colocações de reencarnação apenas baseado em conceito religioso, não, porque religião não salva ninguém e nem explica tudo. Novos Rumos à Experiência Espirídica, outro grande livro do meu amigo Hernani. Parapsicologia Experimental, a Matéria Psi. Esse livro foi traduzido para o inglês, foi editado em inglês com um sucesso muito grande no exterior. O caso Ruitenberg Rocha, também traduzido para o inglês e pesquisado por cientistas de grandes universidades no mundo, é um caso impressionante de reencarnação comprovadíssima. Outro livro, Um Caso que Sugere Reencarnação, Jacira e Ronaldo. Várias edições desses livros. E Um Caso que Sugere Reencarnação também, Simone e Angelina. E o Poltergeist de Suzano. Os livros do Dr. Hernani Guimarães. Atenção, meu amigo Zé Carlos, o rei do cozido de Centopeia em São Paulo, providencie divulgar mais pela sua distribuidora aos amigos aí, o Adalto de Uberlândia, Minas Gerais. Essa turma que distribui os livros, vamos tentar divulgar mais. O Fred, os nossos amigos aí de Votuporanga, Votuporanga também em São Paulo. Vamos divulgar esses livros do Dr. Hernani Guimarães para que a fé das pessoas se solidifiquem mais. Mas também muita gente pedindo para que você indique mais livros sobre reencarnação, comprovando a sua cultura extraordinária, o seu conhecimento aprofundado pelas citações que você faz. Marcelo, o que você indica mais para o telespectador dentro da área da reencarnação? Nós já citamos a obra ímpar de Dr. Hernani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil, editora O Clarim, como sendo uma obra das mais potentosas e que satisfaz o mais exigente dos leitores. As obras de Dr. Ian Stevenson, como a célebre 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, as obras de Dr. Ramendra Nath Banerjee, um grande pesquisador da Índia, que dedicou toda a sua vida a fazer pesquisas sobre reencarnação e casos célebres a nível mundial. As obras de André Luiz, em que cada livro repontam os processos de reencarnação. A bibliografia extraordinária de Dona Ivone do Amaral Pereira, através de Charles e também de Bezerra de Menezes, em que os casos de reencarnação estão ali muito bem citados. Além da codificação kardeciana, na pergunta número 132 e também na questão número 330, onde Allan Kardec aborda de maneira muito clara as questões que ele tinha dúvidas sobre reencarnação, havendo um desdobramento muito melhor no livro A Gênese, quando ele faz uma investigação científica na primeira parte sobre a reencarnação. E na segunda parte do livro, ele faz uma análise de passagens do Evangelho que se reportam ao processo palingenésico, além de tantas outras obras que de memória não cultivamos no momento e que podem fechar aos leitores, aos telespectadores, aos interessados, aos estudiosos, fartíssimo material para uma vida inteira pesquisada,
a este tema, que sem sombra de dúvida fará parte do currículo escolar na área de biologia já a partir do próximo século. De Belém, Pará, a Simone de Cássia pergunta para você: uma pessoa desencarnou com 18 anos, há um tempo predeterminado para ela reencarnar? Na questão 179 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais responderam a Allan Kardec que a reencarnação pode se dar imediatamente. Segundo algumas pesquisas de Dr. Hernani Guimarães Andrade, é uma estatística matemática, portanto, plausível de ser para mais ou para menos. Ele encontrou um tempo que ele considerou de interstício de mais ou menos 70 anos entre uma desencarnação e a reencarnação seguinte. Mas há reencarnações imediatas. É, em tese, possível que um espírito, ao desencarnar ao meio-dia, 1 minuto depois já esteja vinculado a um novo óvulo, a um novo ovo já fecundado. Como também é possível que ele demore muito tempo para se reencarnar, levando meses, anos, séculos e até milênios. No livro Os Mensageiros, quando André Luiz, no capítulo 5, participa de um momento de espiritualidade na visita de Asclépios, após a visita desse mensageiro de alta hierarquia àquele centro de estudiosos, ele questiona ao amigo que o acompanhava, o seu Cicerone, se aquele espírito poderia se reencarnar na Terra. E o amigo responde que sim, só que em intervalos de 5 a 8 séculos, se quisesse. O seu livre-arbítrio já lhe permite escolher se reencarnava ou não. Para nós, invariavelmente, ela é compulsória, mais cedo ou mais tarde. São 11 horas e 31 minutos em Salvador, na Bahia, pelo horário brasileiro de verão. Salvador, a cidade berço do espiritismo no Brasil, com muita honra. Antes de pedir o Juninho para rodar mais um intervalo, quero ler uma mensagem dos meus amores do Rio Grande do Norte, lá de Natal. Alamar, Regis e a equipe da Seda, estaremos com vocês sempre. Continuem a divulgar a doutrina espírita com essa alegria e amor, esclarecendo e consolando tantos corações que necessitam. Um grande abraço da Mércia e dos amigos da Casa de Caridade, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Eu é que agradeço a vocês por tanto carinho, por tanto amor, por tanta força, por tanto estímulo. E para nós aqui, Messinha, aquele camarão estava gostosíssimo, hein? E vamos lá continuar com o Marcel. Juninho, um intervalo. Do Paraná, de Curitiba, o Jaime nos liga e diz: acho que não é de Curitiba não, o telefone dele começa com 042, não colocaram o nome da cidade. Sou escritor de um livro, História de um Aidético Além da Alma, da editora M, do meu amigo Arnaldo. Você gostaria que eu doasse alguns livros para ajudar o programa? Claro, Jaime, qualquer ajuda ao nosso programa é muito bem-vinda, e como a gente precisa. Nós pedimos semana passada para que aqueles telespectadores que se colocaram à disposição para nos ajudar mensalmente, nos desse uma força já nessa primeira semana de fevereiro, mas não tivemos resposta não, gente. Precisamos de uma força de vocês, de uma ajuda boa para poder mantermos isso aqui no ar. Não é fácil. Hoje, com essa crise no Brasil, tudo dificultou. Ainda enfrentamos aquele problema do grande industrial espírita no Brasil, aquele que é espírita. Pedimos ajuda para o programa, anunciado no nosso programa. Ele acha maravilhoso, é lindo, isso é uma bênção para o Brasil, mas infelizmente não podemos associar o nosso nome à religião, isso com medo de boicote. Imagine que coisa. Vocês já imaginaram, gente? Mas os crentes não têm medo de se assumirem como crentes, como protestantes, e ainda se dizem até evangélicos. Para você ver, anunciam mesmo nos jornais protestantes, eles assumem, nesse ponto eles são nota 10. Mas os espíritas vêm para nós aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. De Minas Gerais, da cidade de Cruzilha, a Neia Silveira, acho que é Neia mesmo, olha a caligrafia, gente. No caso de clonagem humana, Marcel, como se processa a reencarnação? Para ocorrer a reencarnação, são necessários alguns fatores. Nós poderíamos dizer que existem basicamente duas etapas. Uma etapa que é realizada no plano invisível e uma etapa que é realizada no plano material. É necessário que essas duas estejam acopladas. Não é importante se a intimidade onde vai ocorrer seja dentro do útero ou in vitro, num laboratório. É importante que as condições propiciatórias ocorram para que o espírito reencarne. Até mesmo Allan Kardec fez a abordagem da clonagem, como está muito bem inserido na questão 692 do Livro dos Espíritos,
quando ele fez uma previsão de que os homens poderiam tranquilamente, mais tarde, fazer um trabalho na área de preparação, de melhoria das raças vegetais e também das raças animais. Portanto, a clonagem veio claramente 140 anos depois dizer aquilo que a doutrina espírita, em tese, já havia previsto na época de Allan Kardec. Havendo as condições propiciatórias, elas ocorrerão. Só se toma cuidado para que a parte ética possa fazer parte da conduta dos cientistas, porque muitas vezes a mudança genética, a mudança cromossômica do sexo do embrião poderá determinar problemas de avultada transcendência para o espírito reencarnante, que necessitará vir nesta ou naquela polaridade, nem sempre condizente com a escolha arbitrária de cientistas ou dos pais. De Catu, aqui na Bahia, a Nilza faz a pergunta para mim e para o Marcel. A respeito do sacrifício de Jesus, qual a importância da morte dele para os espíritas? Na minha opinião, a morte dele foi um assassinato como muitos outros que acontecem no mundo. Essa conversa de dizer que ele morreu para nos salvar é uma forma irresponsável e cínica do homem querer tirar a bronca, para usar uma expressão bem popular. Se eximir de responsabilidade. Ele foi assassinado porque é bom. Da mesma forma que o homem sempre persegue as pessoas boas, da mesma maneira que ele assassinou Sócrates, assassinou Gandhi, assassinou Martin Luther King, assassinou John Lennon quando se tornou um homem maravilhoso, preocupado em... Do Paraná, de Curitiba, o Jaime nos liga e diz, acho que não é de Curitiba não, o telefone dele começa com 042, não colocaram o nome da cidade. Sou escritor de um livro, História de um Aidético Além da Alma, da editora M, do meu amigo Arnaldo. Você gostaria que eu doasse alguns livros para ajudar o programa? Claro, Jaime, qualquer ajuda ao nosso programa é muito bem-vinda e como a gente precisa. Nós pedimos semana passada para que aqueles telespectadores que se colocaram à disposição para nos ajudar mensalmente nos desse uma força já nessa primeira semana de fevereiro, mas não tiveram resposta não, gente. Precisamos de uma força de vocês, de uma ajuda boa para poder mantermos isso aqui no ar. Não é fácil. Hoje, com essa crise no Brasil, tudo dificultou. Ainda enfrentamos aquele problema do grande industrial espírita no Brasil, aquele que é espírita. Pedimos ajuda para o programa, anunciado no nosso programa. Ele acha maravilhoso, é lindo, isso é uma bênção para o Brasil, mas infelizmente não podemos associar o nosso nome à religião, isso com medo de boicote. Imagine que coisa. Vocês já imaginaram, gente? Mas os crentes não têm medo de se assumirem como crentes, como protestantes, e ainda se dizem até evangélicos. Para você ver, anunciam mesmo nos jornais protestantes, eles assumem, nesse ponto eles são nota 10. Mas os espíritas vêm para nós aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. De Minas Gerais, da cidade de Cruzília, a Neia Silveira, acho que é Neia mesmo, olha a caligrafia, gente. No caso de clonagem humana, Marcel, como se processa a reencarnação? Para ocorrer a reencarnação, são necessários alguns fatores. Nós poderíamos dizer que existem basicamente duas etapas. Uma etapa que é realizada no plano invisível e uma etapa que é realizada no plano material. É necessário que essas duas estejam acopladas. Não é importante se a intimidade onde vai ocorrer seja dentro do útero ou in vitro no laboratório. É importante que as condições propiciatórias ocorram para que o espírito reencarne. Até mesmo Allan Kardec fez a abordagem da clonagem, como está muito bem inserido na questão 692 do Livro dos Espíritos, quando ele fez uma previsão de que os homens poderiam tranquilamente, mais tarde, fazer um trabalho na área de preparação, de melhoria das raças vegetais e também das raças animais. Portanto, a clonagem veio claramente 140 anos depois dizer aquilo que a doutrina espírita, em tese, já havia previsto na época de Allan Kardec. Havendo as condições propiciatórias, elas ocorrerão. Só se toma cuidado para que a parte ética possa fazer parte da conduta dos cientistas, porque muitas vezes a mudança genética, a mudança cromossômica do sexo do embrião poderá determinar problemas de avultada transcendência para o espírito reencarnante, que necessitará vir nesta ou naquela polaridade, nem sempre condizente com a escolha arbitrária de cientistas ou dos pais. De Catu, aqui na Bahia, a Nilza faz a pergunta para mim e para o Marcel.
A respeito do sacrifício de Jesus, qual a importância da morte dele para os espíritas? Na minha opinião, a morte dele foi um assassinato como muitos outros que acontecem no mundo. Essa conversa de dizer que ele morreu para nos salvar é uma forma irresponsável e cínica do homem querer tirar a bronca, para usar uma expressão bem popular. Se eximir de responsabilidade. Ele foi assassinado porque é bom. Da mesma forma que o homem sempre persegue as pessoas boas, da mesma maneira que ele assassinou Sócrates, assassinou Gandhi, assassinou Martin Luther King, assassinou John Lennon quando se tornou um homem maravilhoso, preocupado em pregar a paz, assassinou John Kennedy, que a partir do momento que se preocupou em criar aliança para o progresso, para ajudar os países mais necessitados, incomodou a muita gente, da mesma forma como assassinou João Batista, assassinou tantas pessoas maravilhosas. Jesus, para nós, foi assassinado. E para nós, o importante não é a morte de Jesus, é a mensagem que ele deixou, são seus ensinamentos maravilhosos. Ele foi altamente injustiçado pelo homem, faltou gratidão por parte do homem para com a maravilha que ele representou neste mundo, e hoje esse homem continua ingrato. Marcel. O drama e a paixão de Jesus estão revestidas de sublimes luminosidades para o nosso roteiro evolutivo. Entretanto, nós temos que fazer um esforço para nos libertarmos do Cristo crucificado e irmos de encontro ao Cristo descrucificado. Ainda estamos muito prisioneiros da nossa própria incúria, do nosso próprio delito perpetrado há cerca de 2000 anos. E parece que em cada dia, em cada esquina, em cada local da cidade, Jesus é crucificado outra vez. A proposta é vislumbrarmos este Jesus que sai da cruz e vai ao encontro das úlceras, dos lepromas dos nossos corações para nos oferecer a libertação. E movimentando pés e mãos, desconjuntados ou não, nós irmos de encontro a esta autolibertação, a este autoconhecimento. Portanto, todo o seu drama deixou-nos um acervo de responsabilidade muito alta de limitarmos o gesto e subirmos para a glória oculta do Pai na crucificação que cada dia fazemos das nossas próprias iniquidades. Estreia hoje, a partir daqui de Salvador também, mais um programa espírita via satélite para todo o Brasil. Atenção, telespectadores, é o Caminho do Infinito, é todos os domingos, estreia hoje das 18h05 às 18h50. O Joca é produção do Joca, dos nossos amigos aqui, que sempre colaboram conosco, pelo canal 9 da polarização horizontal. Eu acho que não é canal 9 não, hein, gente? Canal 9 é o canal da Rede Vida, deve ser o canal 7. Às 18h05 é TV executiva e o canal 9 não é TV executiva. Mas vocês procurem aí, às 18h05, é aí perto do 9, o 9 é a Rede Vida, o 5 é a Bandeirantes, deve ser entre a Bandeirantes e a Rede Vida, que tem ali um canal, que é o 7, que é canal de TV executiva também como este. O Joca é um amigão que trabalha conosco aqui e está também entusiasmado em divulgar o Espiritismo para todo o Brasil todos os domingos, tá? Portanto, das 18h05 às 18h50, a polarização é horizontal. Procure aí, telespectador. De Juazeiro, na sua terra aqui na Bahia, Winston Monte Claro pergunta o seguinte: aquela mulher que foi executada nos Estados Unidos essa semana, quem é o culpado pela sua morte na visão espírita? A própria sociedade, que ainda mantém arbitrariamente este método dantesco, este método medieval de retirada dos cidadãos que conseguem delinquir. O Estado aí, portanto, demonstra a sua bancarrota, a sua incapacidade de recuperar o cidadão e por isso o elimina. Moralmente depois vem acusar que o cidadão não tem direito de matar quando ele mata. Quando a sociedade dos nossos dias, materialista, nihilista, ainda profundamente capitalista e imediatista, não tiver superado estes vagidos de aprisionamento à matéria, cenas infelizes como essa acontecerão mais vezes, demonstrando a falência de valores, a bancarrota da máquina estatal que não consegue dar educação, que não consegue recuperar aquela pessoa que faliu, que momentaneamente vitimada por um desequilíbrio, extraiu a vida de uma ou duas ou mais pessoas quando estava acicatada por problemas que um psicólogo, que os religiosos, que uma pessoa poderia solucionar em meia hora de conversa. Desta maneira, lamentamos casos como aqueles
e como lamentamos as pessoas que continuam no corredor da morte aguardando a sua execução para os próximos meses. Rapaz, é tanta pergunta aqui. Olha, de Campinas, São Paulo, a Regina diz o seguinte: eu sinto algo diferente ao ver a foto do espírito Meimei. Explique-me o porquê desse sentimento bom. A profunda afinidade com este espírito notável, Irma de Castro, que passou a se chamar a querida Meimei, há um detalhe muito curioso sobre ela. Conta Chico Xavier a amigos, e isto é narrado em livros, que Meimei, depois de escrever muitos livros para a Terra, através do medianeiro que lhe é habitual, desejou se reencarnar porque o seu ex-noivo agora ia casar-se com a outra pessoa, e ela estava enciumada. E por azar ou sorte dela, não se sabe, expressões de Chico, o requerimento para se reencarnar de Meimei caiu nas mãos de Emmanuel. E Emmanuel, paternal e severo ao mesmo tempo, a chamou e fez a seguinte pergunta: mas a senhora, que tem patrocinado tantas cartas de amor, de dignidade, de esclarecimento à humanidade, quer se reencarnar somente por capricho para ficar ao lado do ex-noivo? Pois a senhora sai daqui sabendo que o primeiro não que a senhora recebe é o meu. Isso fez com que Meimei desistisse de se reencarnar, permanecendo para a alegria nossa na vida espiritual, inspirando não só uma dezena de companheiros que lhe interpretam o pensamento florido, mas igualmente inspirando obras de amor que levantam a dignidade da criança, do adulto e do jovem, patrocinando a sementeira de felicidade na Terra. Marcel, tem cada pergunta inteligentíssima que os telespectadores hoje botaram para quebrar na beleza da formulação das perguntas, um negócio impressionante. Daqui de Minas Gerais, João, a caligrafia aqui da Natasha não está legal, João Monserrat, se eu não me engano é o nome da cidade, do José de Castro. Como os anticoncepcionais interferem no processo da reencarnação? Eles impedem que haja o encontro do óvulo com o espermatozoide. No caso da camisinha, os espermatozoides sequer têm acesso à câmara uterina para o encontro na trompa de Falópio. No caso dos anovulatórios administrados oralmente à mulher, como é o caso de uma injeção recém-chegada da Europa ao Brasil e já utilizada no velho continente por mais de 30 anos pelas mulheres europeias e agora acessível às brasileiras, pela implantação do DIU e de uma série de outros mecanismos impeditivos da concepção, simplesmente ela não ocorre. E não acontecendo este fator a nível biológico, o ser reencarnante, que está preparado para descer a matéria, ver lograda, ver frustrada a sua tentativa de reincorporar-se a uma máquina física, a um veículo de ossos, de carne, para vir desempenhar o seu tentame na Terra. Segundo algumas notícias do IBGE, existem 6 milhões de abortos praticados no Brasil a cada ano. São 6 milhões de brasileiros impedidos de reencarnar. E isto vitima cerca de 400 mil mulheres que desencarnam em condições horríveis, junto às clínicas clandestinas ou até mesmo às oficiais, quando as suas tentativas abortivas são insucedidas, não são exitosas, levando-as a hemorragia muito graves que lhe extinguem o tônus vital, matando-as. Dessa maneira, o homem tem se utilizado de vários recursos para impedir a reencarnação, falando de uma propalada planificação familiar. Entretanto, nós somos, pela proposta espírita de diálogo entre os cônjuges, com a participação do Estado e das religiões, fomentando o crescimento de ambos para a paternidade divina. A equipe do nosso programa pede à companheira Maria Castilho Vieira, de Dourados, Mato Grosso do Sul, para ligar para cá, dar um telefonema para nós, de preferência no final do programa, porque agora as linhas estão todas congestionadas. De São Paulo, capital, Ana Maria pergunta: Marcel, todos os crimes cometidos nesta vida são pagos aqui ou noutra vida? Serão pagos nessa própria existência ou em existências posteriores. Devemos considerar a palavra aqui pago. Nós estamos ainda aprisionados ao velho vício de considerar que nós temos que pagar alguma coisa na Terra. Ninguém está na Terra para pagar coisa alguma. A Terra não é uma escola privada e Deus não é um diretor capitalista. A Terra é uma escola pública. Deus, o proprietário desta escola, oferece a escola, os professores, o fardamento, os livros, a sala de aula e ainda paga um corpo para estarmos aqui. Desta maneira, nós estamos na Terra para ganhar experiência, ganhar evolução, ganhar sabedoria. Como somos maus alunos,
quebramos as carteiras, infernizamos a vida dos professores, destruímos a comunidade acadêmica escolar que nos abriga e, portanto, fazemos um curso muito fraco, o que nos obriga à repetência daquela mesma sala, daquela mesma série no ano seguinte. Assim devemos compreender a função educativa escolar da reencarnação. No próximo domingo, que é terceiro domingo de mês, como é de costume, vocês terão das 10 às 11 da manhã o José Alberto Medrado, das 10 às 11 com visão social. E às 11 horas entraremos no ar. Uma pessoa estará aqui me substituindo, porque eu estarei em São Paulo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, exatamente às 10 horas, proferindo uma palestra no Auditório Bezerra de Menezes e também lançando o meu livro sob a ótica espírita aí na capital paulista. Muito obrigado aos paulistanos e paulistas de um modo geral por tanto carinho, tanta dedicação a este nosso trabalho. Nós continuamos, gente, enfrentando muita dificuldade. Esta crise está terrível para nós, não está fácil. É muito difícil manter um programa espírita no ar. Os espíritas, nesse ponto, são difíceis de colaborar, não é fácil. E nós não temos recursos para a manutenção disto aqui, com esse processo que está havendo aí. Qualquer ajuda que os telespectadores puderem nos dar, aqueles que são mais amigos do programa, aqueles que têm um amor especial pela divulgação da doutrina espírita, toda ela será bem-vinda. Sempre enfrentamos dificuldade no decorrer desses quase 2 anos, faz no dia 3 de março próximo, do programa Espiritismo via Satélite no ar. Nunca gostamos de fazer esse tipo de apelação, haja vista a quantidade de apelações religiosas que existe no ar, onde o objetivo maior é o dinheiro, 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 nada mais do que dinheiro. Tanto que eu costumo escrever que o interesse desse pessoal é por Jesus, mas com cifrão. Cifrão, o cifrão. JS, cifrão, o cifrão, e não o verdadeiro Jesus. Então a gente fica numa dificuldade muito grande e neste momento não tem outro jeito. Nós temos que apelar mesmo para os amigos. Você que deseja nos dar um apoio, passe um fax para nós, para o 0712446660, ou um e-mail pelo endereço e-mail que nós sempre colocamos aí no ar, seda@seda.net, ou pelo telefone 071-244-6633. De Campos do Jordão, a Elizabeth parabeniza pelo nosso programa. Muito obrigado, Elizabeth, pelo seu carinho. E também do Rio Grande do Norte, de Touros, o Chiquinho, disse que gravamos todos os programas para passarmos no Centro Espírita de Touros, Rio Grande do Norte. Sucesso para o programa. Turma do Rio Grande do Norte, a TV Potengi está aí, hein? Botando o nosso programa no ar. Por enquanto, ele está por de espaço no domingo, das 10 ao meio-dia, porque passa o show do esporte da Bandeirantes. Ela está passando o programa no sábado seguinte, das 7 às 9 da manhã. Sempre o programa gravado, e nós estamos estudando a possibilidade de irmos ao Rio Grande do Norte uma vez por mês para apresentarmos um programa aí, ao vivo, para essa gente dessa terra maravilhosa, de Mércia Carvalho, de Francisco Ferreira Xixi, de Jacomelo, de tanta gente maravilhosa. Mas no finalzinho do programa, uma pergunta de Tiradentes, Minas Gerais, do Luiz Carlos Marcel. No caso do estupro, vindo em seguida uma gravidez, poderá ser um karma? Normalmente esse espírito está vinculado ou ao estuprador ou à estuprada, ou estará vinculado a ambos, também podendo ocorrer de não estar vinculado a nenhum dos dois. É que ocorre aí um automatismo da lei, um automatismo biológico. Desde que as condições se mostraram propiciatórias na intimidade da mulher violentada, o esperma fará o seu trabalho, ou seja, o espermatozoide percorrerá a via que lhe é natural por um automatismo fluídico, biológico, da própria lei, e buscará um óvulo que estará ali instalado por estar ocorrendo o processo fértil da mulher naquele período. Ocorrerá então a fecundação. Um espírito pode estar vinculado àquela mulher violentada, àquele homem violentador, aquele fascínio, aquele delinquente, ou não está vinculado a ninguém, ocorrendo os casos em que essa mãe, logo após de ter a criança, a deposita numa maternidade ou numa creche, em que ela passa a ser de pais desconhecidos, sendo adotado pelas famílias ou pela família com o qual vai ter vinculação reencarnatória
naquela existência que está começando sob o selo da violência. O processo, então, de adoção tem propiciado a estes espíritos a oportunidade de uma família, a oportunidade de um lar, em que eles, então, começam a existência, a reencarnação, em bases mais tranquilas, mesmo tendo sido trazidos à Terra pelo sinete da violência. E no próximo domingo, repetindo, estarei em São Paulo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na Rua Maria Paula 140, no Auditório Bezerra de Menezes, procedendo o lançamento do meu livro, proferindo uma palestra e tendo o prazer de abraçar os amigos paulistas. Na semana seguinte, estarei no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Leon Denis e na UZERJ também, abraçando os amigos cariocas. Tá? Irei tentar ver se consigo mais algum patrocínio de alguma indústria espírita que não tem medo de se dizer espírita num programa que divulga a doutrina que ele mesmo crê. Tá? E no domingo deveremos ter o Ribas aqui conduzindo o nosso programa, e no dia 22 de fevereiro teremos o prazer de receber aqui em Salvador o companheiro Altivo Panfiro, diretor-presidente do Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro, que virá nos visitar e participar conosco do programa Espiritismo via Satélite. Pretendemos apresentar o nosso programa de várias cidades brasileiras, agora contando com equipamentos do pessoal de cada cidade. Queremos começar em Bauru. Atenção, Luiz Carlos Galhardi, tem uma produtora em Curitiba que nos convidou a fazer o programa a partir daí. Dê uma ligada para mim que eu vou passar o meu telefone de uma produtora muito boa, profissional, à inteira disposição. E eu quero ter o prazer de abraçar meu amigo Ney Lobo em Curitiba e os amigos da competentíssima e eficientíssima Federação Espírita do Estado do Paraná. Marcel, nosso programa está chegando ao finalzinho e você agradou demais os nossos telespectadores e a mim também. Adorei a sua participação, você foi de uma clareza fantástica e você está convidado a voltar mais vezes no nosso programa. Eu tenho certeza que os telespectadores vão querer isso. E passamos a palavra final para você fazer as suas considerações finais e as suas despedidas. Nós queremos inicialmente agradecer ao Alamar Regis pelo generoso convite para que aqui estivéssemos nesta manhã quente de domingo. Queremos agradecer a todos os telespectadores que perguntaram por fax ou por telefone ou por outros métodos eletrônicos, todos muito dignos e generosos, muito objetivos relacionados com a temática. E dizer que não somos absolutamente nada. Somos uma expressão muito pequena a marchar dentro do conhecimento espírita. Ainda estamos angariando a doutrina, adentramos o espiritismo e estamos fazendo um esforço muito grande para que o espiritismo se adentre em nossa alma. O nosso agradecimento desse instante poderia ser substancializado numa prece. Nesse instante e nestes dias em que tantos clamam, gritam, xingam, blasfemam, levantam impropérios e zombarias aos céus, pouca gente se queda para orar. E há uma velha rogativa, há uma velha oração, transmitida no Parnaso de além-túmulo, que bem evoca a nossa necessidade do encontro com Deus. E que diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, depassados, dolorosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa, que a vossa ideal igreja, seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja,
Muito bom dia para todos, meus caros telespectadores e telespectadoras. Muito bom dia e muito obrigado a você, Marcel Mariano, pela sua brilhante participação em nosso programa. Este é o programa Espiritismo via satélite de todos os domingos pela sua televisão em todo o Brasil. Isto é a nossa mostragem do que é o verdadeiro Espiritismo. Observem, telespectadores, que nós nunca ensinamos defumação aqui, banhos nenhum para ninguém. O único banho que o Espírita recomenda é o banho de sabonete e água, todos os dias você deve tomar por questões apenas de higiene. Respeitamos todas as doutrinas que ensinam isso, mas isso não concatena com o Espiritismo. O Espiritismo não tem nada a ver com isso. Não é que nós temos um estilo diferente de fazer Espiritismo, não é, porque o Espiritismo é assim. Se você procurar a Federação Espírita do Paraná, os centros verdadeiramente espíritas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, qualquer estado brasileiro, você vai ver que só existe um, é este Espiritismo. Nada de velas, nada de defumações, nada de dizer às pessoas o que elas querem ouvir, o que nem sempre é o que elas precisam ouvir. Esta é a doutrina da coerência, da lógica, da razão e do bom senso. A doutrina espírita que não obriga e nem proíbe ninguém de nada e que tem um profundo respeito pela capacidade de pensar, de discernir e agir das pessoas. Bom dia, Brasil. Muito obrigado. Até domingo com um novo programa Espiritismo via satélite. Muita paz.